Olá, meus amores. Como é que fala, né? Não preciso nem falar quando eu venho com essa cara cagada. E eu quero fazer um desabafo aqui com vocês. Primeiro, deixa eu ajeitar minhas coisas aqui, que eu tô num ângulo aqui maravilhoso. Gente, é vida real, tá? Bem-vindos. Eu vou ligar aqui o pica-pisca pra gente ficar no clima de Natal. Voltei, gente. Não, que coisa horrorosa. Deixa eu me recompor aqui. Vamos ajeitar tudo, porque atrás tem umas coisinhas aqui, ó. É as embalagens, as coisas do Natal que eu tirei para usar, deixei ali, não tirei ainda, não tive tempo. Aliás, tempo eu tive, mas fui fazer outras coisas. Bom, quero começar um desabafo com vocês aqui. Gente, pelo amor de Deus. Não me manda colar cílio postiço nessa minha vida. Fiquei aqui umas 2 horas tentando colar o danado do cílio, não consegui. Vamos fazer maquiagem sem cílios, a gente não precisa disso, já tem um cílio aqui natural. E vida que segue. Bom, gente, se você chegou aqui de paraquedas, quem é essa maluca que tá aqui se ajeitando na frente da câmera, arrumando o cenário com a câmera ligada? Eu sou a Jaque, meu bem, pode se inscrever no canal. Eu sou legal, eu trago sempre conteúdos muito bons aqui. Gosto de trazer assuntos polêmicos pra gente debater um pouquinho, né? Vocês sempre lembram de comentar o que vocês acham aqui dos meus devaneios aqui na hora do Maquia e Fala, porque isso é importante. E hoje eu queria falar sobre um relato que eu conversei com uma mãe, né, com uma pessoa. Esse é um canal, ele é bem voltado para assuntos também de maternidade, então eu sempre recebo relatos de mães. E esse relato ele me chocou, não foi nem pelo teor assim da situação, foi mais pelo que essa mãe sofreu após, né? Gente, eu só antes de falar mesmo, eu gostaria de dizer o seguinte: eu super respeito a religião de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo tem liberdade de crer da maneira que ele é mais coerente, naquilo que faz sentido para a pessoa. Então, tipo assim, eu tenho super respeito pela religião de todas as pessoas. Então, é qualquer religião mesmo. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que existem momentos que as pessoas invadem o espaço do outro em nome da religião e cometem atrocidades em nome da religião. E quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando que essa religião ou aquela é errada, porque se você observar, boa parte, né, das religiões, eu até me arrisco a dizer em todas as religiões, tem pessoas que parece que não entendem muito bem a situação e acabam fazendo coisas horrorosas, né? Falando coisas horrorosas em nome de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Então não me entendam mal. Isso aqui não é uma crítica, eu não estou dizendo que todas as pessoas da religião dessa moça estão erradas e tá tudo errado. E sim posturas, e sim pessoas que vêm fazer coisas que todos nós sabemos que não tem a ver com os ensinamentos de Deus, que não tem a ver com a religião, e dizendo que estão fazendo isso em nome de Deus. Bom, essa moça, ela falou o seguinte, que ela tinha mais ou menos, acho que uns 16 anos, e ela conhecia um rapaz da igreja, e eles começaram a namorar, com pleno conhecimento dos pais dela, pleno conhecimento, aceitação, permissão, tudo mais. Inclusive, o namorado frequentava a casa dela, frequentava a igreja com ela e tal. Só que os pastores, né, acho que era um casal de pastores, eles sinalizaram para essa mãe que eles não concordavam com esse namoro, né, que não era para ela permitir esse namoro, porque a menina era muito jovem e não tinha idade para se casar. Então, tipo assim, na cabeça deles, no modo de entender deles, essa moça não deveria namorar, eles só deveriam namorar depois que tivesse idade para casar. E só que os pais da moça não quiseram bater de frente com ela para ela terminar o namoro e o namoro seguiu. Só que aí ela começou a sofrer coisas assim, tipo perseguição mesmo dentro da igreja, porque eles achavam que não era certo o namoro dela, apesar do rapaz também frequentar a igreja, eles serem da mesma religião, eles não queriam aceitar porque
acham que adolescentes não devem namorar. Gente, a gente sabe por quê, né? Por causa de questão de iniciação sexual, tudo mais. Na igreja que ela relatou lá que ela seguia, eles era uma igreja bem rígida e dessas que a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, tem que usar só saia, essas aí. É, então, eles não querem que as pessoas namorem muito cedo, porque o namoro tem que ser uma coisa muito breve, porque tem que casar para não transar sendo solteiro, gente. Vou falar e espero que o YouTube não me bloqueie aqui. Então, vocês estão entendendo qual que é o teor. E aí, revoltados com tudo isso, o que aconteceu? Essa moça acabou se retirando da igreja junto com toda a família, né? E aí tá, a vida seguiu, tal. Eles acabaram que foram morar juntos e, e logo depois disso ela engravidou. Super jovem, acho que ela tinha uns 17 ou 18 anos quando ela engravidou. E, gente, eu não vou entrar em méritos aqui do que se eu acho que tá certo, se eu acho que tá errado, só que, tipo assim, eu acho que a vida de cada pessoa, né? O casamento, a gente sabe que acaba sendo mais uma celebração para você mostrar para a sociedade que você tá com aquela pessoa. Ah, meu Deus. Gente, se eu não fizer um borrão, alguma coisa bem grotesca e feia, não sou eu, né? É mais isso, para você mostrar para a sociedade que você está com aquela pessoa e tudo mais. O casamento mesmo é aquela atitude que você tem ali no dia a dia com a pessoa. Então, se você ama, se você respeita, se você está sendo fiel, se você está cumprindo os acordos que foram feitos, eu acho super de boa já considerar um casamento. E não quero entrar em méritos aqui de certo ou errado, mas sinceramente, tem gente que está casada na igreja, no papel, no civil, e tem 3, 4 amantes. Tem mulheres também que têm amantes. Então, tipo assim, eu não acho que o errado é essa pessoa estar lá morando junto, tendo uma vida conjugal com uma pessoa, porque não foi assinar um papel. E também, sinceramente, não acho que a bênção de Deus ela é dada apenas para um casal que vai ali no altar, para uma pessoa, para um ser humano simbolizar aquilo ali. Deus abençoa a gente no íntimo, ali no secreto. E muitas vezes essa bênção se torna pública e às vezes não. Então, eu não acho, sinceramente, que para você ter a bênção de Deus sobre o seu relacionamento, sobre a sua família, você precisa passar por um ritual. Mas aí é o que eu penso. Eu gostaria até que vocês me contassem o que vocês acham, tá? Eu super entendo quem não concordar comigo também, tal. Eu tô super aberta para isso. Mas o que acontece, né? Aí foi passando o tempo, ela teve um parto prematuro, o bebê nasceu prematuro extremo, muitas complicações e infelizmente esse bebê acabou falecendo. E aí, né, a gente pode imaginar, a gente que é mãe, o sofrimento que não foi para essa menina, que ainda é muito jovem, o primeiro filho, acabou lamentavelmente passando por isso. E aí, o que é que aconteceu, né? Ela com certeza estava sofrendo muito e tal. Ela recebeu uma ligação do pastor dessa igreja que ela frequentou durante muito tempo, perguntando se ele poderia ter a casa dela, né? Levar uma palavra, né? Porque ela estava passando por um momento muito difícil e ela falou que ainda ficou muito feliz, né? Porque apesar de ter tido todo aquele embate no passado, né? De ter sido um momento assim um pouco delicado, que ele iria fazer o papel dele, né? De pastor, de levar a palavra de Deus e ia lá dar uma palavra para ela e para o marido dela naquele momento que com certeza estava sendo muito difícil. Ótimo, ela aceitou, agradeceu ainda, marcou o horário dessa visita. Bom, é aí que vocês começam a ver que a história começa a fazer sentido com o que eu falei no início do vídeo. Quando o seu modo de crer, o seu entendimento sobre determinadas coisas, ele começa a agredir o outro. Você passa a não levar mais amor, você começa a levar um outro tipo de sentimento, um sentimento de ódio, um sentimento de vingança. E infelizmente está lotado de gente que está sendo portador dessa mensagem de mal agouro. E aí, beleza, chegaram, fizeram uma oração, né, como é de praxe. E, gente,
eu tô falando que é de prático, porque eu já fui evangélica nessa minha vida. Mas isso aí é coisa para um outro vídeo, é um outro momento, eu conto essa vibe para vocês. Não tenho nada contra, tá, gente? Mas não pertenço mais a essa religião. Eu vi algumas coisas que eu cheguei ao ponto de entender que não me representava. Então, e tá tudo bem, gente. A gente tá nesse mundo para poder evoluir, fazer trocas, entender as coisas de maneiras diferentes. E foi o que aconteceu comigo. E aí, tá, ele foi, fez a oração, tá. E aí, gente, ele foi abrir a Bíblia para poder ler a palavra de Deus, é claro, né? Mas não pensa que Deus deu a palavrinha ali para ele na hora, não. Não pensa que ele fez aquele negócio de abrir a Bíblia onde que cair, é o que eu vou pregar. Ele começou a falar sobre o filho, o primeiro filho de Davi e da Batseba. Se você não sabe, meu amor, dá uma procuradinha lá na tua Bíblia, se você não é muito da vibe bíblica, mas eu vou dar uma resumida na vibe da história para você entender. Davi, como vocês devem saber, pelo menos por alto assim, Davi era rei, né? Um rei muito poderoso, um rei muito amado, um rei muito sábio, né? É uma figura bíblica muito importante. E naquela época, não tinha problema de um homem ter mais do que uma esposa, né? Naquela cultura. Hoje ainda existem algumas culturas que pode. Na verdade, na nossa não pode, mas a maioria tem, né? Mas o que acontece? Como sempre, nós mulheres, né? A mulher não podia ter mais de um marido, a mulher podia ter um marido só. E a Batseba, ela já era casada. Era casada, inclusive, com um soldado, né, do exército de Davi. E Batseba sempre tomava banho, dá a entender que é tipo um lugar alto, assim, ela tomava banho, tipo a gente no apartamento, quando você mora em apartamento, que é a vizinha pelada. Batseba era a vizinha pelada de Davi. E Davi ficava vendo aquela vizinha pelada, vai para lá, vai para cá, muito formosa, a própria Bíblia diz que ela era muito formosa. E Davi, meu bem, ficou chonado na gata. Eu quero essa mulher para mim. E não parava de pensar na mulher, não parava, não parava, não parava. E até que um dia ele foi lá e mandou buscar essa mulher, porque ele era rei, meu bem, ele era rei. Então, tipo, né? Mandou buscar essa mulher e falou da sua intenção de dar-lhe um cruzo. E Batseba foi lá e aceitou. E aí deu ruim. Deu ruim porque não pode, né, gente? Adultério. Adultério. E enquanto isso, o marido dela estava na guerra. Aí Davi, não só satisfeito de pegar a mulher dos outros, Davi vai lá e faz a merda maior, a merda crucial. Manda colocar esse homem na linha de frente da batalha na intenção que ele seja morto. Ele sendo morto, Batseba ficaria viúva, né? E ele poderia pegar ela como esposa. E aí aconteceu, né? Ela tornou-se esposa de Davi. Inclusive, Batseba é mãe de Salomão, que foi o sucessor de Davi e que também foi um rei assim, espetacular, né? E o que acontece? Por que eu estou contando essa historinha? O primeiro filho de Davi e Batseba, ele não sobreviveu. Dias após o parto, ele acabou falecendo, né? E compreendeu-se naquele momento, vivia-se uma realidade muito diferente. Gente, naquele tempo não tinha hospital, não tinha médico, tinha aquelas pessoas que eram curandeiras, né? Os profetas que oravam e tal. Então, qualquer anomalia que uma criança tivesse, qualquer dificuldade que ela tivesse, essa criança viria a óbito, não tinha tratamento, não tinha como tratar. Então, eles entenderam que se essa criança não nasceu assim saudável, que essa criança tinha, Deus tinha tirado essa criança deles, porque era uma criança fruto. Ai, eu tô a vozinha da pessoa aqui. Porque era uma criança nascida fruto de um pecado. Então Deus tirou. E, gente, agora deixa eu só falar minha opinião, só um minutinho sobre esse negócio. Quem cometeu o pecado foi Davi, foi Batseba. Então, você acha mesmo, você aí que segue a Deus, você acha mesmo que Deus é tão cruel desse jeito? De vir trazer uma criança com um problema que ceifou a sua vida por causa do pecado de terceiros? Então não, né, gente? Isso é uma coisa bastante inconcebível. Mas na cultura deles, naquela época, eles acreditaram. Então,
Logo depois também, Davi, que não deixava barato o babado, foi lá, fez outro filho, e aí veio Salomão. E o que acontece? O pastor pegou essa passagem e foi ler e pregar para um casal que, segundo os olhos dele e a doutrina da sua igreja, estavam em pecado, e dizer que Deus tinha levado aquela criança porque eles estavam em pecado. Ela relatou que ela não esperou nem o pastor terminar de falar, que ela já botou ele para fora da casa dela e pediu para que ele não entrasse mais na casa dela, que não falasse mais com ela. E, gente, sinceramente, errada, eu acho que ela não tá. Porque, sinceramente, aí eu acho que entra o que eu quero falar para vocês. Que Deus é esse que está sendo pregado aí pelas pessoas, sabe? Que Deus é esse que, pô, o cara só aparece para se vingar e, tipo, e aí? E essa mãe sofrendo? Que por mais, gente, sinceramente, eu sempre penso nisso. Por mais que a gente padeça por ter feito uma escolha errada, não é a hora de uma pessoa vir falar para você, você tá vendo o que aconteceu? Você imagina só, se coloca numa situação. Você pega lá, vamos dizer que você tem uma moto, você pega a sua moto, você vai lá, você faz uma ultrapassagem indevida, você bate e você se machuca. Aí você tá ali esperando o resgate chegar, machucado, na sua cabeça já deve ter passado milhares de vezes. Eu não devia ter feito aquela ultrapassagem. Mas aí o bombeiro chega e fica para você, tá vendo? Se você não tivesse ultrapassado daquele jeito, você não estaria aqui. Então você tem que. Não é o momento para isso. A consequência, a gente vai colher isso aí. É babado, é fato. Mas você acha que o momento que a pessoa está sofrendo a maior dor, porque é uma perda de um filho, e sinceramente, só quem é uma mãe e que já perdeu um filho é que pode saber como é que é isso. A gente não tem nem noção, a gente imagina. E por mais que a gente imagine, eu acho que nunca você consegue chegar a saber mesmo como é que é, né? E Deus que nos livre e nos guarde, a gente também não quer saber, não quer descobrir na prática, não. E aí, uma pessoa vir com uma coisa desrespeitosa, com uma pregação, né? Com uma coisa que deveria ser um consolo, acabar virando um desrespeito para a pessoa que está ali enlutada. Então, gente, a pessoa não está conseguindo falar e passar um iluminador, meu pai. Então, eu acho que, tipo assim, eu gosto de respeitar todas as pessoas, todas as formas de crer, porque eu acho que tudo é válido, se faz sentido para você, beleza, vai lá, corre pro abraço. Agora, eu fico muito, muito revoltada. Inclusive, eu passei por isso muito na gravidez, de ouvir as pessoas falando para mim que, nossa, que a minha filha estava com umas más formações e com um diagnóstico bem complicado. E era porque Deus queria que eu voltasse para ele. Gente, voltar para onde? Que eu não tinha saído de nada, sabe? E estar na igreja não é estar com Deus, isso aí é fato. E as pessoas muitas vezes elas são muito cruéis. E eu não sei, sinceramente, eu não sei em nome de quem que essas pessoas estão falando. Não sei em nome de quem. Porque você pega a história de Jesus, em que momento você viu Jesus jogando na cara de alguém que a pessoa era pecadora e que aquilo ali ia acontecer mesmo, porque ela tinha pecado? Gente, ele era uma pessoa mansa, pelas histórias, pelos escritos que a gente tem. Uma pessoa mansa que simplesmente falava: ah, vai lá, isso mesmo, não peca mais e de boa. E aí, as pessoas que ficaram aqui, acho que entenderam tudo errado e acham que simplesmente podem julgar e acham que, gente, tudo de ruim que acontece na vida do outro é porque a pessoa está pagando por alguma coisa e muitas vezes não é. Situações difíceis também trazem aprendizado. Sinceramente, aí você vê um bebê. Quem morreu na história lá foi um bebê. O que esse bebê tinha feito para poder pagar com a própria vida? Então, nada. Então, se a gente olhar por essa ótica, não há justiça. Não há justiça. Então, é muito difícil você vir falar de um Deus, né? E você vir falar disso, de vingança, de ódio, de uma coisa que você está pagando por um pecado que você cometeu. Então, assim, vamos buscar respeitar, né?
a forma de crer do outro, mas também, gente, vamos buscar não sermos invasivos com as pessoas. Quando você for falar, quando você for falar de Deus, fala de amor, fala de doutrina, só para as pessoas que compartilham com você do mesmo pensamento, para quem quer te ouvir. Quando a gente fala sobre o amor, é muito mais fácil você conseguir ouvir isso. Agora, quando você vem falar sobre doutrina, sobre dogmas, gente, a maioria das pessoas não vão querer ouvir isso. É melhor você falar para os seus, né? Aquelas pessoas que compartilham, que comungam com você da mesma religião, dos mesmos credos. Aí você fala de doutrina. Agora, toda vez que você for falar com uma pessoa, em especial, gente, quando uma pessoa está passando por um momento difícil, um luto. Eu ouvi uma palestra esses dias, eu acho que era do Haroldo Dutra, e ele falando uma coisa assim que para mim ficou muito, muito, muito na minha cabeça, que a religião universal é a dor. Por quê? Quando uma pessoa está passando por um momento difícil, um luto, por exemplo, perder um ente querido, não existe religião que faz doer menos. Todas vão sentir a mesma dor. Todas. Então aquilo ali iguala as pessoas. Então, eu acho muito importante a gente ter uma delicadeza muito maior ao falar sobre questões assim, em especial quando você está abordando uma pessoa que está em sofrimento. Fala de amor, não vem falar de correção, não vem falar de castigo. Eu acho que não é hora para isso. Porque mesmo que a gente passe por um momento de dor, por um momento de repreensão, por um momento que você tem que repensar as suas escolhas, esse processo ele vem naturalmente. Não precisa de você falar, de você retrucar a pessoa, de você apontar o dedo para dizer que, nossa, você está passando por isso porque você fez aquilo. As coisas elas vão se interligando. A própria pessoa que está passando por isso, ela vai pensar, ela vai procurar entender ele na cabeça dela. E muitas vezes, os momentos difíceis, eles não têm nada a ver com algo que você tem que espiar, com algo que você tem que pagar. A gente aprende muito também com a dor. E pensa, você talvez que também está sendo interlocutor de uma mensagem que não é muito calorosa, que não é muito acolhedora, um dia pode ser você também. O que você gostaria de ouvir no momento de dor? Então, pense sobre isso, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até o próximo vídeo.